Eu sou o professor Lucas Hermeto e hoje eu vou estar, pelo que eu percebi aqui, todos vocês são da turma que o professor Teófilo tá tutoriando. Então, hoje eu vou dar aqui um start nessa nova disciplina, que é Projetos Elétricos Industriais. Deixa eu só abrir aqui só um minutinho. Então, pessoal, eu vou começar espelhando minha tela aqui. E como eu vou estar projetando, vocês podem é, melhor seria esperar até o final, ali pelo final da explicação, mas se for alguma coisa bem direcionada, vocês podem me chamar que eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Então, a matéria é a UC é de Projetos Elétricos Industriais, e nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre aquele primeiro direcionamento para essa disciplina. Eu já vou pedindo desculpa pela minha voz, que eu tô meio rouco essa semana, mas tá dando para todo mundo escutar tranquilo? Sim, de boa. Pra mim tá de boa. Não, a hora que de vez em quando a voz falhar é porque a garganta tá meio ruim, tá, pessoal? Mas vai levando em consideração aí. Então, é, os projetos elétricos, primeiro deixa eu só, eu vou desligar minha câmera só para melhorar a qualidade da chamada. Então, uma introdução rápida aí. É que os projetos elétricos industriais, eles podem ser desenvolvidos ou por engenheiros eletricistas ou então por vocês, técnicos eletrotécnicos. Então, um bom projeto, ele deve ser embasado em cima das normas técnicas aplicáveis. Se vocês olharem lá na plataforma, na apostila de vocês, vocês podem ver que eu já estou falando lá do capítulo 5, que fala mais direcionado aos projetos elétricos industriais. Então, não quer dizer que aquelas outras informações que estão anteriormente não sejam de importância. Aquele primeiro material, eu, em teoria, estou imaginando que vocês estão fazendo a leitura deles naquele tempo que vocês têm que dedicar ao EAD. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu estou já direcionando mais na parte um pouco mais direcionada a projetos elétricos industriais, tá? Então, um bom projeto elétrico, ele deve conter todas as informações necessárias para permitir o dimensionamento, a aquisição e a instalação de todos os componentes de acordo com as normas aplicáveis. Então, esse projeto ele deve iniciar pelo levantamento de informações, planejamento e definição de critérios. E, em seguida, deve ser elaborados os memoriais de cálculo de dimensionamento das instalações e dos equipamentos elétricos. Então, pessoal, esses cálculos, essa parte de memoriais de cálculo, dimensionamento de instalações, eles devem estar embasados nas normas técnicas aplicáveis. Vou direcionar algumas delas para vocês e vou mostrar também alguns cálculos que a gente deve fazer para fazer esses memoriais. Então, eles também têm um ponto importante, eles também devem estar de acordo com a filosofia do cliente. Então, por quê? Porque o memorial de cálculo, ele não ligado com aquilo que a empresa, aquilo que a indústria, ela, ela trabalha, ela direciona, ele vai ser um memorial falho, certo? Depois desses memoriais, deve ser iniciada uma fase de detalhamento de projeto, com elaboração de diagramas, planta baixa, detalhes de instalação, lista de materiais e memorial descritivo, entre outros arquivos.
Então, para a gente começar a entender como é o nosso direcionamento para esse tipo de projeto, nós devemos começar a fazer um estudo de algumas cargas elétricas que estão relacionadas ao nosso projeto. Então, na indústria, as principais cargas elétricas, elas são motores. Então, uma das primeiras ações que a gente deve fazer é o estudo dessas cargas. Então, os estudos da carga ele vai ser um memorial de cálculo com o objetivo de fazer um levantamento de todas as cargas, determinando a demanda de potência e possibilitando o dimensionamento dessas instalações. Então, com base no estudo dessas cargas elétricas, então é imprescindível a aplicação de fatores de ponderação ou fatores de projeto, como fator de demanda, fator de utilização, fator de serviço, o que a gente vai visualizar agora. Então, o primeiro, pessoal, que é o fator de demanda, ele vai ser uma relação entre a demanda máxima de instalação e a carga total instalada nela durante um determinado período de tempo. Ela possui essa conta, que é fator de demanda igual a demanda máxima sobre a carga total instalada. Esse fator ele vai ser utilizado para obter uma demanda máxima de instalação através do produto com a carga ou a potência instalada. Isso vai nos proporcionar, por exemplo, que os condutores, os painéis e os transformadores não sejam superdimensionados, mas que eles estejam especificados equipamentos com custos e capacidades adequadas. Então, o fator de demanda ele vai mostrar para a gente, em teoria, qual que é a demanda real do nosso circuito vai precisar. O fator de utilização ele é um fator que é utilizado para obter a potência média absorvida pelo equipamento. Então, de acordo com a sua aplicação, ele é feito através do produto com a potência nominal no mesmo equipamento, assim como mostra a equação. Então, fator de utilização, ele está na relação. Então, ele é a potência média absorvida pelo equipamento, ele vai ser igual ao fator de utilização vezes a potência nominal do equipamento. Essa potência média absorvida pelo equipamento, ela vai ser interpretada como uma demanda que o equipamento tem, pois alguns equipamentos utilizam os motores com potência nominal acima dessa potência necessária para o equipamento funcionar em condições normais de operação. Então, aqui nós temos um exemplo de uma tabelinha que apresenta alguns fatores de utilização típicos de equipamentos industriais. Então, caldeiras, retificadores, soldadores e secadores, ele tem um fator de utilização de 1. Ou seja, na nossa conta aqui, ele não vai causar interferência na potência nominal do equipamento, certo? Então, ele não vai perder potência, na verdade, ele vai absorver a potência total da potência nominal do equipamento. Então, por exemplo, aí, motores. Os motores, pessoal, vocês podem ver que ele tem um fator de utilização abaixo de 1. Então, quando a gente vem aqui na equação, qualquer multiplicação que a gente multiplica por um valor menor de 0, menor que 1, ele vai dar uma diferença nesse valor, ele não vai ser um valor unitário. Ou seja, ele vai ser um pouco menor. Então, a potência média absorvida pelo equipamento, ele não vai absorver toda a potência nominal daquele equipamento. Lembrando uma coisa, é que quando o engenheiro está envolvido no projeto, ele deve determinar uma potência média absorvida por esses equipamentos, ou o respectivo fator de utilização. Caso os projetistas não tenham essas informações, a gente pode utilizar ou essa tabela aqui, ou na ausência dela,
podemos utilizar um equipamento similar. Então, a gente precisa ter essa informação, a gente precisa buscar ela. Ou a gente busca na teoria, né, em livros, normas ou apostilas, ou então a gente busca um equipamento similar e olha em manual, olha na utilização, faz as medidas dessa utilização. Então, a gente necessita desse parâmetro. O fator de serviço, ele é um fator que vai indicar um percentual de carga extra, suportado pelo motor além da potência nominal. Ele funciona de forma contínua sob algumas condições específicas. O que isso quer dizer, pessoal? Ele indica que a sobrecarga ela pode ser aplicada no motor continuamente. Por exemplo, um motor com fator de serviço igual a 1,15, ele vai suportar de maneira contínua uma sobrecarga de 15%. E um motor com fator de serviço igual a 1, ele não vai suportar sobrecarga de maneira contínua nenhuma. Então, se ele tiver fator de serviço igual a 1, qualquer sobrecarga em cima dele vai causar defeito. Ele não trabalha em sobrecarga. Então, aí nós temos uma tabela também que essas tabelas, pessoal, se vocês olharem lá na apostila, todas elas estão lá. Então, vocês podem visualizar lá e entender um pouco melhor o que elas identificam. Mas essa tabela aí, ela vai apresentar alguns fatores em função do potencial nominal de alguns motores. Certo? Então, assim como os fatores de demanda e de utilização, o fator de serviço ele deve ser utilizado no estudo de cargas para determinar a demanda de potência da instalação e possibilitar o dimensionamento adequado desses equipamentos elétricos. Até aqui tudo beleza, pessoal? Tranquilo, pode seguir, professor. Beleza. Qualquer coisa aí vocês podem chamar, porque como ela estava espelhada, eu não estou visualizando nenhuma pergunta de vocês. Então, para a gente calcular a demanda de potência do nosso projeto, nosso primeiro passo é realizar um cálculo de demanda de potência e o levantamento das cargas elétricas, verificando como será o processo de funcionamento dessas instalações industriais e administrativas. Então, essa tabela, pessoal, também está lá na apostila. Estou pegando diretamente da apostila porque é o material que vocês têm o contato. Ela apresenta alguns exemplos de cargas elétricas industriais típicas que devem ser levantadas para realizar esses cálculos de demanda. Então, aí, quais são esses tipos de carga? Cargas de processos industriais. Nós temos como exemplo motores bomba, agitadores e alguns outros. Sistemas de instrumentação, instrumentos, controladoras, válvulas, de combate a incêndio, bombas de incêndio, sistemas de comando, sistemas de segurança e comunicação, câmeras, servidores, painéis, equipamentos de manutenção, né, tomadas de solda, ferramentas e outros. Iluminação industrial, viária e administrativa. As tomadas, que são de uso geral e específicas, e algumas outras cargas, que são aquelas cargas não enquadradas nos demais itens. Que cargas seriam essas, pessoal? Às vezes eles querem colocar alguma outra atividade ou funcionalidade nessa indústria e ela não está incorporada em nenhuma dessas descrições acima. Então aí a gente também e ela demanda um pouco de carga. Então a gente tem que dar também verificar e fazer o levantamento dessas cargas aí. Então, as cargas dos processos industriais, elas devem ser verificadas no fluxograma de engenharia da indústria e na lista de equipamentos do projeto. Enquanto que as cargas dos sistemas específicos, elas devem ser verificadas juntos ao projeto dos referidos sistemas, como o projeto do sistema de combate a incêndio ou ar-condicionado.
Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que as cargas dos processos industriais, a gente tem que pensar nela em conjunto com todas as outras. Mas algumas específicas a gente também tem que pensar nela um pouco separado, para não ter algumas ligações diretas com elas. Por exemplo, no sistema de combate a incêndio, a gente tem que pensar num sistema, num projeto especificamente para aquilo. Por quê? Porque ele não pode ter falhas. Que a qualquer momento que a gente precisar, que é uma situação de emergência, ele precisa agir. Então, a gente não pode trabalhar colocando outros circuitos ali, porque pode causar alguma interferência, alguma irregularidade e pode falhar na hora que esse sistema precisar ser acionado. As cargas de manutenção ou de uso específico, elas devem ser verificadas juntamente com o proprietário do empreendimento. Então, o que isso quer dizer? Essas cargas de manutenção, o principal interessado é o usuário final. Então, eles que vão ajudar a especificar como ele deseja que esse projeto funcione, que esse circuito funcione. Cargas de tomadas de uso geral específicas, elas devem seguir as recomendações lá da 5410 e de algumas normas internas da indústria. Então, vocês, como já viram, projetos elétricos residenciais e instalações elétricas residenciais, vocês já devem conhecer um pouco a NBR 5410. Então, a determinação dessas cargas de tomada, ela vem da mesma ideia lá das instalações elétricas residenciais. Os sistemas de iluminação, eles devem ser determinados com base no dimensionamento de sistemas de iluminação e que deve ser executado de acordo com as normas. Aí está errado, pessoal, é ISO, não é isso. A ISO 89951, a NBR 10898 e normas internas. Pessoal, o que seriam essas normas internas? Essas normas internas dessas indústrias são modelos que as indústrias elas criam para criar um padrão dentro da sua área. Mas isso quer dizer que você não está seguindo as normas, as NBRs? Não. Geralmente essas normas internas, elas direcionam mais ainda. Porque se você for pegar as NBRs, elas são normas mais gerais. Então essas normas internas, elas vão direcionar para aquilo que ela quer executar na empresa dela. Então, geralmente, essas normas internas, elas são um direcionamento de várias normas generalizadas. Professor, licença aí, cortando aí. Pode falar. Sobre essa demanda de potência, no caso, para nós técnicos, qual seria a potência máxima aí para nós realizar esse projeto? No caso, para uma indústria. A gente viu lá no predial que... Pode falar. Pode continuar. No caso da residencial e predial, a gente viu lá que o professor disse que até 800 kVA a gente poderia fazer um projeto elétrico predial. No caso de industrial, como ficaria? Você não tem uma demanda de potência específica. Vai depender da empresa que você for trabalhar. Por quê? Porque você vai ter empresas que você vai fazer um projeto, ela pode ter 1 kVA ou ela pode ter até mais. Empresas de grande porte têm muito mais do que isso. Então, vocês podem fazer isso. Não tem uma quantidade máxima para vocês trabalharem. Lá na predial, aquele máximo é justamente para isso, porque acima disso, acima dessa demanda, você já está trabalhando com uma demanda industrial. Até porque as cargas utilizadas, elas vão precisar de uma demanda de potência muito maior. Porque na predial e na residencial, você vai utilizar de tomadas específicas, iluminação, desculpa,
e alguns motores de um pouco de mais baixa potência. Concorda? Certo. Já na Agora, industrial, professor, você não tem esse limite. Você não vai falar, não, a indústria pode ter no máximo 4 motores de alta potência, alguma coisa desse seguinte. Vai depender da indústria. Pode no continuar. caso, nós, para a área da indústria, nós podemos fazer o projeto independentemente da carga. Então, nós técnicos temos ser habilitados para realizar projetos independentemente da carga para industriais, é isso? Eu posso confirmar essa informação para você, mas eu acredito que sim, tá? Que vocês têm competência técnica para fazer independente da carga. Mas eu vou fazer o seguinte: essa parte de norma do CREA, porque isso vem lá do CREA, eu vou fazer uma pequena busca para vocês depois. E como vocês são alunos do TEL, eu passo para eles, Professor eles Lucas, encaminham. Pode falar. eu estava aqui acompanhando, aí eu já até dei uma olhada aqui, né? Porque eles passaram para o CFT agora, né? Hum. E aí tem uma resolução que foi solta em 2018, né? Que eles colocaram de forma agora generalizada. Eles não estão falando mais, né? Como falava no CREA, de projeto predial. Ficou assim agora. Você consegue ver minha tela? Deixa eu parar. Sim, agora eu tô vendo. Sim. Aproveitando a discussão que você estava fazendo, que eu já tô saindo da aula aqui, mas eu peguei esse finalzinho. Aqui, ó, é o Resolução 39, de 26 de outubro de 2018, né, do CFT, porque agora os técnicos estão no Conselho, né, Federal dos Técnicos, e aí eles reorganizaram o parágrafo assim, ó, artigo 1. Os técnicos eletrotécnicos podem projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA, bem como exercer atividade desenhista de sua especialidade. Eles tiraram agora essa potência vinculada à parte predial. Eles deixaram só a potência como referência agora. Então, o técnico eletrotécnico, ele trabalha com projetos maiores, ele pode tal, mas na hora de assinar esse projeto, né, se for maior, quem precisa assinar tem que ser um engenheiro eletricista. Agora, de 800 kVA para baixo, já pode ser o técnico que assina. Só que o técnico ele pode trabalhar ali no desenvolvimento, fazer parte da equipe, só a assinatura final, se for mais de 800, que vai para o engenheiro. E 800 é uma potência bem elevada, tá, pessoal? Para quem ainda não tem noção ainda Demais. quão amplo que você pode atuar, 800 ele abrange basicamente assim a parte industrial, né, de indústria assim já de não tão grande porte, assim de médio porte para baixo, você consegue fazer altos projetos e predial com essa potência, né, aqui demandada. Esse, para quem quer dar uma olhada depois, é o resolução número 39, tá, do CFT. Desculpa atrapalhar, gente. Eu tava saindo Não, da aula já, eu só ouvi aí o pessoal perguntando. você já tirou a dúvida dos meninos. Obrigado. Nada. Não, Júnior, era essa a sua dúvida? Ou o seu questionamento? Obrigado, esclarecido. Ah, não, então tá certo. É porque, nesse caso, então, 800 kVA é muita potência. Mas não quer dizer que você não possa trabalhar, então, na, no projeto de empresas maiores. A única coisa que vai acontecer é você não pode ser o responsável técnico por aquele projeto. Você pode ser um auxiliar de projeto em projetos maiores. Mas é muita coisa ainda. Dá para fazer uns projetos aí industriais bastante interessantes. Professor, é porque aqui, na região onde eu moro, ela tem algumas cerâmicas. E geralmente os trafos dessas cerâmicas, eles são de 300 kVA. 300 kVA, ou seja, então dá para fazer muito projeto, viu? Vixe, demais. Aí, projetos maiores, o que que acontece? Vocês podem até também fazer, mas aí vocês podem fazer ele em parceria com uma equipe, um engenheiro. Também vocês podem trabalhar em projetos maiores. A única coisa que vocês não vão poder fazer é ser o responsável técnico por aquilo. Vocês vão virar, tipo, auxiliares, entendeu? Mas é isso. Até 800 kVA, então, pessoal. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui novamente.
Tá todo mundo visualizando? Sim, sim, tranquilo. Então, após a gente adquirir essas informações das cargas de instalação, a gente deve tabular esses dados, de preferência em uma planilha, né, pessoal? Hoje em dia, com os computadores, a gente deve colocar esses dados em uma planilha e começar a organizar os nossos memoriais de cálculos. Então, essas planilhas elas têm que ser organizadas por painéis, setores e subestações. E aí a gente começa a aplicar os fatores de projetos relacionados ao tipo de carga, de maneira individual ou por conjunto de cargas para determinar essas demandas parciais. Então, nessa tabela aí, pessoal, a gente pode observar que o fator de demanda ele não foi aplicado em cargas de motor. E para as demais foram aplicados fatores específicos. Também, no sistema de iluminação, foi adotado um fator de demanda unitário, considerado que esse sistema ele opera diariamente em plena carga. Então, nessas cargas de motor, eles foram aplicados os fatores de utilização e de serviço, em função da potência nominal desses motores, de acordo com aquela tabela de fator de utilização que a gente viu lá no fator de serviço, que é essa daqui, ó. Foi utilizando essa tabela aqui. Então, a partir daqui, a gente pode fazer um cálculo de fator de demanda geral. Então, o que a gente pode fazer? Voltando lá em cima, utilizando esse cálculo aí, qual que seria a demanda máxima? A demanda máxima, de acordo com a nossa planilha que a gente tem aqui como exemplo, é esse valor aqui, 322,17. E vamos voltar na fórmula lá, ó. A carga instalada, qual que seria, então? De acordo com os cálculos que a gente tem aqui, a potência instalada é de 361,92. Então, se eu abrir a calculadora aqui, ó, e fizer 322,17, que é a demanda máxima, dividido por 361,92, que é a potência instalada, nós vamos ter um fator de demanda de 0,89. Ou seja, a demanda máxima correspondente ela vai ser de 89% da potência instalada. Então, com isso, o painel de distribuição geral, transformador geral e os conectores e os condutores de alimentação geral, eles podem ser dimensionados considerando a demanda de 322. Ou seja, a gente não precisa superdimensionar o nosso projeto. Por quê? Porque com 322, a demanda de 322, a gente pode focar nela. Esse método, pessoal, ele é utilizado para determinar a demanda de potência elétrica. Então, ele não é muito preciso pela incerteza de alguns fatores de demandas que a gente adotou, tá? Mas ele nos norteia. Então, a gente pode fazer baseado nesse intervalo entre a potência máxima instalada e a demanda máxima que a gente obteve. O fator de carga, continuando aqui, ele é uma relação entre a demanda média e a máxima demanda registrada na instalação durante um determinado período de tempo. Então, para a gente fazer esse fator de carga, a gente utiliza essa equação aí,
onde o fator de carga é a demanda média da instalação em determinado período, dividido pela demanda máxima registrada na instalação nesse mesmo período. Uma observação é que o fator de carga é sempre maior que zero ou menor ou igual a 1. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Porque minha voz está sumindo aqui, eu fico preocupado com vocês aí. Não, tá de boa, professor. Tá de boa. Então vamos continuar. Então, a gente analisando essa equação, a gente pode ver que quanto mais próximo estiverem os valores de demanda média e máxima, maior será o fator de carga. Por isso que o fator de carga ele representa se a energia está sendo utilizada de forma racional, sem picos de demanda. Isso aqui a gente preocupa muito com esse picos de demanda, quando a gente trabalha também pensando em eficiência energética. Por quê? Porque picos muito grandes de demanda, se eles não forem também calculados, em questão industrial, eles podem gerar custos para a empresa. Beleza, pessoal? Esse fator de carga ele também vai ser utilizado em estudos igual eu acabei de falar, de economia energética. E ele apresenta algumas características. A gente pode, utilizando ele, fazer um uso otimizado dos recursos de instalação, a utilização racional de energia e a redução do valor de demanda de pico. Desculpa, pessoal. Professor, tem como o professor esclarecer mais um pouco aí sobre esse... No caso, ele vai ser o que vai reduzir o consumo do cliente, é? Tem como o senhor esclarecer um pouco melhor aí? O fator de carga, ele vai... O que ele quer dizer? Quando a gente faz a gente descobre esse fator, esse valor, ele mostra para a gente se a carga que a gente instalou na empresa, se ela vai ter momentos de pico muito grande. Por exemplo, motores. Quando a gente aciona motores, ele precisa de uma corrente maior, não é? Então isso pode causar alguns distúrbios na instalação. E quando a gente trabalha com a parte industrial, existem alguns lá na eficiência energética ou até mesmo no cálculo do pagamento de energia que a empresa compra da concessionária, existe um método em que acontece um projeto falando qual que vai ser a demanda de potência que a empresa vai precisar no tempo que ela está funcionando. Então, se a sua empresa ela tem como é que fala? Um fator de carga, um pico de demanda muito alto, e ele extrapola essa demanda que foi calculada para a concessionária, ela gera multa. E isso também, ela gera custos, entendeu? Por quê? Porque naquele momento, quando você tem alguns momentos de pico de demanda na sua empresa, você pode estar sobrecarregando aquela linha de transmissão. Então, é para isso que serve esse fator de carga. Ele serve para a gente visualizar se se a gente não possui muitos picos de demanda. Quanto mais próximo a média e a máxima for, menor é a chance desses picos de demanda. Ou seja, mais fácil é o controle da demanda de carga da nossa empresa. Consegui esclarecer um pouco? Ô, professor, essa demanda média instalada e essa demanda máxima registrada, o professor vai passar na frente, é isso? Ou tem como explicar esses dois aí, de médio e de máximo? Assim, o Theo, ele pode aprofundar mais com vocês nas próximas aulas. Mas eu vou explicar meio para você aqui. A demanda média instalada é aquela demanda que a gente calcula em projeto.
Fala, ó, a minha empresa ela vai ter essa demanda nesse período. Por exemplo, horário comercial, das 8 às 18. A indústria ela vai ter aquela demanda de energia nesse período. Já a demanda máxima registrada na instalação, ela vai ser utilizada meio que na execução, onde a gente tem que pensar em partidas de motores, se esse motor ele vai partir mais de uma vez, essas cargas capacitivas, elas vão precisar de uma demanda maior, entendeu? Essa é a diferença entre elas. Mas o professor Theo, ele pode aprofundar mais com vocês. Qualquer coisa eu passo para ele e ele fala mais para vocês. Pode ser? Pode ser, professor. É porque eu já ouvi falar nisso aí, um outro colega de trabalho, ele começou a falar sobre isso aí, só que aí ele não tinha esse conhecimento aí. Agora eu estou percebendo agora. Não, E sim. é muito importante, como eu falei aqui, que é uma área de cerâmica, é bem interessante esse tema aí. Mas, brigadão. Depois eu cobro mais do professor Theo. Certinho. É porque aqui, essa aula de hoje, pessoal, eu estou fazendo mais uma introdução da disciplina para vocês. Por quê? Para vocês terem um direcionamento melhor na hora que vocês estiverem estudando. Mas eu vou passar para o professor Theo sobre demanda média de instalação e demanda máxima, que aí nas próximas aulas ele pode pegar um intervalo aí para te ajudar. Ou qualquer coisa também, nas próximas aulas você pergunta para ele. Porque o nosso principal intuito aqui é também fazer aproveitar essas webs para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Beleza, professor, pode seguir aí. Viu? Beleza. Uma parte importante do nosso projeto industrial, que a gente acha que não, mas ela impacta em custo, é o dimensionamento dos condutores. Os condutores, vocês já devem saber, que eles são dispositivos utilizados para conduzir a energia através da corrente elétrica. E eles são aplicados em todo tipo de instalação. Então, seu papel ele é desempenhado por fios, cabos, barramentos, cordoalhas, entre alguns outros. Um condutor, pessoal, mal dimensionado, ele pode comprometer a segurança dos usuários e dos equipamentos, pois ele vai acarretar incêndios, explosões, queima de equipamentos, entre alguns outros danos. No dimensionamento e especificação desses condutores, devem ser observados os seguintes fatores de correção, técnicos e instalação. Condições ambientais, a gente tem que relacionar no dimensionamento dos condutores a temperatura, a exposição ao tempo, entre algumas outras condições ambientais. Seria isso. Se os condutores eles vão ficar em exposição ao sol, à chuva, se aonde ele está passando, se lá vai ter algumas temperaturas mais elevadas. Nas condições de instalação, se ele vai ser embutido, aparente, subterrâneo, qual a quantidade de circuitos que vão passar por lá, os agrupamentos e alguns outros. Solicitações mecânicas, né, que são vibrações, e choques. Nesse caso aqui, pessoal, o choque, ele não é o choque elétrico, é o choque o choque mecânico, de pancada. Ao pisar, passar uma máquina em cima, alguma coisa pesada, ficar em cima, cair em cima, é esse tipo de choque. Mínima seção normalizada, critérios de economia e condição de coordenação entre a curva de suportabilidade térmica do cabo e a curva de atuação das proteções contra sobrecorrente e curto-circuito. Então, pessoal, para a gente dimensionar os condutores, nós devemos saber qual é a capacidade de condução de corrente, que é o chamado de corrente de dimensionamento. Essa capacidade de condução é um critério no qual
o nosso condutor ele deve ser capaz de conduzir, no mínimo, a corrente nominal do circuito, que é a principal função do condutor. Mas por causa das condições de instalação, de temperatura ambiente, forma de instalação, isso vai interferir diretamente na capacidade de condução. Em função disso, são aplicados nessa corrente nominal fatores de correção relacionados à temperatura ambiente, ao agrupamento, à resistividade térmica e à sobrecarga que o condutor ele pode ser exposto, resultando na corrente de dimensionamento. Então, essa corrente de dimensionamento ela pode ser calculada por essa equação aqui, onde o IN é a corrente nominal, o FA, fator de agrupamento, o FT, fator de correção de temperatura, o FR, fator de resistividade térmica do solo, e o FS, fator de sobrecarga. Para vocês entenderem melhor um pouco, cada item desse, vou falar um pouquinho sobre eles aqui. A corrente nominal é aquela obtida através da potência elétrica nominal do circuito. Então, você calculou a potência nominal daquele circuito, você consegue obter a corrente nominal. O fator de correção de temperatura, ele é definido em função da isolação do condutor e da temperatura ambiente ou do solo. Então, ele está lá na tabela 40 da NBR 5410. O de resistividade térmica do solo, ele também é definido em função da resistividade térmica do solo para linhas subterrâneas. Essa informação a gente acha ela lá na tabela 41 da 5410. O fator de agrupamento, ele é definido em função do tipo de instalação e da quantidade de condutores agrupados no mesmo conduto. A gente consegue visualizar nas tabelas 42 a 45 da 5410. A sobrecarga, ela deve ser aplicada para cargas que podem operar de forma contínua em sobrecarga. Por exemplo, transformadores, motores, com aquele fator de serviço que eu falei anteriormente, superior à unidade. E a corrente de dimensionamento é esse valor obtido para a gente aplicar esses fatores de correção lá na corrente nominal. Para a gente também falar sobre o dimensionamento de condutores, a gente deve analisar também a queda de tensão admissível que esses condutores podem ter. Então, o que é uma queda de tensão admissível? É o valor máximo aceitável de queda de tensão nominal de um circuito entre a fonte de alimentação e os terminais de carga. Essa tabela aí, ela apresenta os limites de queda de tensão que são estabelecidos lá na 5410. Então, 7% ela é calculada a partir do terminal secundário, do transformador, de média tensão para baixa tensão. 7% também para terminais secundários de média tensão, baixa tensão, da empresa distribuidora de eletricidade. 5% a partir do ponto de entrega e 7% a partir de terminais de saída do gerador. Então, por exemplo, um circuito de alimentação de 220 volts de uma carga, com um transformador próprio alimentado pela concessionária, ele pode ter uma queda de tensão admissível de 14,4 volts, que é 7% desses 220. Então, isso significa que lá nos terminais de carga, ele pode ser, no mínimo, ter uma tensão, no mínimo, de 204,6 volts. Não sei se você já... Pensando na parte residencial, para ficar mais fácil de todo mundo visualizar. Quando você vai lá, pega um multímetro e vai medir a tensão lá na tomada, que ela não dá 220, ela dá um pouco menos. Vocês já perceberam isso? Sim. Então, esse é a queda de tensão admissível. Ela tem uma porcentagem que a nossa carga pode receber. Tanto pensando em 220, quanto pensando em 110 ou 380. A gente pensa na porcentagem. Tranquilo, pessoal? Eu não vou entrar muito aqui, pessoal,
Mas lá na apostila tem uma conta que ela determina os limites permitidos de acordo com a 5410. Aí tem um cálculozinho que a gente tem que fazer lá, tá? Mas eu não vou entrar mais a fundo nessa conta aqui. Qualquer coisa vocês dão uma lida, se tiverem dúvidas, nas próximas aulas, aproveitem para sugar tudo do professor Theo, ou até mesmo de mim. Podem me chamar também, que eu ajudo a tirar dúvidas também. Antes de eu falar desses dois critérios aí, existe um outro critério no dimensionamento de condutor, que também ela entra numa conta matemática mais complexa, que é a capacidade de corrente de curto-circuito. Então, uma vez dimensionados esses condutores, pelos critérios de capacidade de condução de corrente e queda de tensão, a gente deve verificar se o condutor suporta a corrente de curto-circuito no ponto da instalação. Por quê? Porque os condutores eles suportam conduzir uma corrente de curto-circuito em um breve período de tempo. Então, a gente também tem que dimensionar. E essa corrente ela tem um cálculo que a gente pode calcular utilizando uma equação um pouco mais complexa, que ela entra logaritmo e números elevados e raízes quadradas também. E por último, esses dois critérios que são estabelecidos por norma. A seção mínima do condutor, que de acordo com a 5410, ela define de 2,5 milímetros a seção mínima para circuitos de força e 1,5 milímetros para circuitos de iluminação. Já a máxima, ela é limitada por algumas empresas. Por quê? Porque condutores com seções transversais mais significativas, elas dão muito trabalho para fazer a manutenção relacionada ao peso e porque eles não são muito flexíveis. Então, dá um trabalhinho para a gente fazer a manutenção desses condutores. Então, algumas indústrias, elas limitam o uso desses condutores, estabelecendo seções máximas para esses condutores de força. E o último critério, o custo-benefício. O que seria esse custo-benefício? É você achar o condutor mais adequado, avaliando também o valor dele. Por exemplo, se a gente pegar um condutor com isolação em PVC, ele pode ser mais barato que uma isolação EPR. Mas vocês concordam comigo que ele possui uma capacidade de condução um pouco inferior? Então, esse custo-benefício é isso. É você ver se é possível você usar um condutor mais barato, mas que também tem uma condução de corrente mais fraca, se isso vai impactar no seu projeto. Por quê? Porque isso impacta em custos. Quanto menos a gente gasta num projeto, melhor. Os dispositivos de proteção, pessoal, eles são usados para garantir a segurança dos usuários, condutores e equipamentos das instalações elétricas, protegendo contra sobrecarga e circuito. Na área industrial, os dispositivos mais utilizados são os disjuntores, os relés térmicos e os fusíveis. Eu aconselho vocês a lá nas atividades, lá nos conteúdos, vocês passarem a dar uma visualizada nesses dispositivos. Por quê? Porque lá a gente fala um pouquinho sobre esse dimensionamento um pouco mais a fundo. Na apostila, pessoal, só direciona para vocês, ela fala sobre a utilização de fusíveis, tá? Então ela faz um dimensionamento de fusível de acordo com o roteiro que ele pré-estabelece lá. É bom dar uma lida porque ele direciona a gente nesse dispositivo de proteção. Os condutos, pessoal, mencionamento desses condutos nada mais é do que as famosas
canaletas, conduítes e outros condutos. Eles são destinados à instalação, proteção mecânica dos condutores. Eles têm algumas determinações, são definidos principalmente pela 5410 e pela 14039, mas por causa da grande variedade, existem outras normas relacionadas a esse tema, como, por exemplo, a 15465, que ela direciona para sistemas de eletrodutos plásticos para instalações de baixa tensão, a 5597, eletroduto de aço carbono com revestimento, protetor e rosca de NPT. A 5498 é a mesma coisa, só que voltada para protetor e rosca BSP. Sistemas de canaletas e condutos perfilados para instalações elétricas são algumas das normas direcionadas aos condutos. Então, pessoal, chegamos aqui numa parte importante para vocês, que é o projeto de iluminação industrial. Eu pus esse tópico aqui porque os alunos da turma que deveriam ter aparecido hoje, eles no próximo final de semana eles teriam uma aula prática e que ela ia ser direcionada ao projeto de iluminação. Então eu ia falar um pouco sobre isso para não chegarem na sala de aula totalmente cru. Como eu não sei como está o andamento das aulas presenciais de vocês, eu vou falar aqui, mas para vocês já ir direcionando a visão de vocês para essa parte. Esse sistema de iluminação industrial, ele deve ser projetado considerando algumas particularidades das atividades desenvolvidas e dos locais de instalação. As principais normas aplicáveis a esse sistema de iluminação é a 5101, que é relacionada à iluminação pública, a ISO 8995, que é a iluminação em ambiente de trabalho, e a 10898, que é o sistema de iluminação de emergência. Uma observação é que não existe na norma brasileira uma norma específica para iluminação industrial ou iluminação em ambientes externos da área industrial. Então, a gente, como não existe uma norma direcionada, a gente utiliza as normas para estabelecer um parâmetro para a gente. Antes de iniciar esse projeto de iluminação, é necessário que a gente obtenha algumas informações ou tarefas que vão ser executadas. Então, a gente precisa da análise de consciência do projeto, do planejamento do projeto, levantamento de campo, critérios de projeto, que é o que o cliente deseja, estudo e classificação dessas áreas, arranjo de equipamento, projeto arquitetônico, projetos de tubulação, de instrumentação e automação e alguns projetos de sistema de ar-condicionado. Por que no projeto Luminoteca a gente tem que saber esses projetos que eu falei por último aí, pessoal? Alguém sabe me falar? Alguém? Por que para a gente fazer o projeto de iluminação a gente precisa ter ciência desses outros projetos? No caso, eu acho que para iluminação, professor, devido à claridade para fazer alguma manutenção. Sei não, acho que a galera também sabe. Um pouco é direcionado para isso que você falou. Mas quando a gente fala de um projeto de iluminação, você concorda comigo que dependendo, a gente tem que saber onde que está tubulação, onde que tem viga, onde que tem parede, onde que tem os sistemas de instrumentação e automação vão ficar, e até mesmo de ar-condicionado. Por quê? Porque vamos pensar no seguinte, eu não sei o projeto de sistema de ar-condicionado e eu não sei o projeto de tubulação. Aí eu vou fazer um desenho meio esdrúxulo aqui, mas aqui em cima é a parede
E aqui está passando uma tubulação de ar-condicionado. Aqui é o chão, né? Eu não tô coisando, eu ponho uma luz aqui, ó. Uma luz aqui. Nesse ponto. Aqui não vai deixar de iluminar. Aqui vai ficar escuro, ó. Entenderam? Então aqui não vai virar um ambiente de trabalho bom para aquela indústria. Então a gente tem que fazer um estudo também para ver onde que pode criar sombra, onde que não vai ter uma iluminação direta e esse tipo de coisa. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar com outros projetos, projeto arquitetônico, projeto de ar-condicionado, de automação e instrumentação, para a gente não ter esse risco de você chegar no local, tá lá o ponto de luz num local onde não vai iluminar direito aquele ambiente. É exatamente para isso. E isso também, pessoal, ela serve também para projetos elétricos residenciais, porque isso afeta na iluminação do ambiente que a pessoa vai viver ali. Agora, a gente tem que ter algumas recomendações técnicas que devem ser utilizadas nos projetos de iluminação industrial, exceto se as indústrias elas já têm normas internas. Então, aí a gente tem que seguir as normas internas daquela indústria. Mas quando não tem, a gente tem que seguir, a gente segue essas recomendações técnicas. Primeiro, o sistema de iluminação ele deve ser projetado de forma a proporcionar aos trabalhadores a iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR17. Essa NR17, pessoal, ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, no qual ela fala sobre ergonomia. Então, a gente tem que também, a gente não vai pensar só no cálculo matemático, a gente também tem que pensar em outras normas para executar esse luminotécnico. O dimensionamento do sistema luminotécnico ele deve considerar a iluminância mantida definida na NBR, na ISO 8995 e na API RP 540. E, é claro, lembrando das normas do cliente, prevalecendo sempre a do cliente. A proteção dos circuitos de iluminação e tomada deve ser realizada a partir de disjuntores termomagnéticos. Os circuitos de tomada eles devem ser utilizados exclusivamente para alimentação de tomadas. Pontos de iluminação devem ser definidos pelo memorial de cálculo de iluminação e os pontos de tomadas devem estar de acordo com a 5410, sendo adotado no mínimo de duas tomadas em unidade de processo. Aqui, pessoal, tem algumas outras informações que continuam na mesma ideia lá e que elas estão na apostila. Vocês têm alguma dúvida de tudo que eu falo? Eu sei que foi muita informação, mas vocês têm alguma dúvida do que eu falei hoje, pessoal? Assim, para mim, professor, tá tranquilo, entendendo? Porque, assim, na empresa que eu trabalho, uma área de logística, aqui o Galpão, eu queria até falar aqui, quando o senhor estava falando aí, vários projetos, que inclusive o engenheiro lá, que a gente trabalha com ele mandou a gente fazer um levantamento no Galpão, uma área lá que é de 27 mil metros quadrados. Então, o que dificulta lá, quando levantou o levantamento de iluminação, o quê? A área que é 45 mil metros quadrados, ela tem aquela clareia-boia que já ajuda na claridade durante o dia. Já à noite ela dificulta um pouco. Já na área que é 27 mil metros quadrados, ela não tem clareia-boia, é muito escuro o ambiente. Então, o quê? A gente teve que chamar uma empresa, ela fez todo o projeto, ela olhou todos os projetos, onde precisa pegar mais iluminação para, como você falou, de ergonomia para o funcionário, para o trabalhador lá, para não haver acidente.
Então, assim, o custo está sendo muito alto, mas eles têm que fazer, porque o técnico de segurança e aí também o Ministério do Trabalho está batendo muito em cima dessa área. Não, essa por isso que o nome Notec, é por isso que eu falei. Por isso que eu, inclusive, eu citei ela aqui na primeira aula, porque ela tem grande importância na execução das outras áreas do projeto elétrico. Por quê? Porque o luminotécnico, pessoal, ele não entra só iluminação normal, ele entra iluminação de emergência, iluminação normal, e ele direciona até posicionamento das máquinas. Você tem que saber aonde as máquinas estão posicionadas, você tem que saber como que o funcionário vai trabalhar para você. Às vezes você tem que fazer uma iluminação em cima daquele funcionário para ele não, para o ambiente de trabalho dele estar claro bastante para aquela função. E mais ainda na iluminação de emergência, porque essa iluminação ela tem que ser utilizada para situações de emergência. Por exemplo, aconteceu algum acidente, alguma coisa, ela acabou a energia, ela está lá, ela tem que ser acionada e ela tem que funcionar. Inclusive, ela tem que ser tão boa para, se por acaso precisar, acontecer algumas pequenas manutenções ou pequenas intervenções ali no ambiente de trabalho. Então, assim, a iluminação, o luminotécnico industrial, ele é de bastante importância. E vocês vão ver, vocês não, eu não sei se mas eu acredito que o presencial de vocês, ele é meio bem direcionado também com a outra turma que eu ministrava. Vocês vão ter um momento presencial que vocês vão fazer um pequeno projeto elétrico simulado num computador. Vocês vão estar lá na escola, no computador, e vão utilizar um simulador de luminotécnica. Aí vocês vão entender como é que funciona. Ele calcula a iluminância, ele vai calcular o raio que vai iluminar, se vai ter sombra, onde que vai ter sombra, onde que não vai ter. Então, é bastante legal essa parte também. E tem alguns, vocês vão ver mais para frente, alguns parâmetros de tipo de lâmpada que pode usar de acordo com a norma. Por exemplo, se a lâmpada for até 4 metros de altura, você pode usar LED fluorescente. Acima disso, você tem que usar aquela de. Como é que é o nome dela? As vapor metálico, Isso, exatamente. Vapor de mercúrio e vapor de sódio, essa mesmo. Não levar a mal, não, que o professor ele tem um pouquinho de problema de memória, mas ele lembra. No tranca aqui, ele lembra. Acima de 4 metros, eles têm que ser utilizados essas lâmpadas. Então, tudo isso tem norma. Aí a gente vai, e vocês também, procurem dar uma pesquisada nessas normas. Eu sei que a NBR, elas são pagas, mas procurem alguns resumos, alguns livros que são direcionados dessas normas, para vocês darem uma visualizada. Eu acredito que o material direciona muito bem vocês para isso. Mas eu sempre aconselho meus alunos a procurarem mais, porque quanto mais informação a gente tem, melhor é o nosso discernimento. Beleza, pessoal? Tirando isso, tranquilo, professor. alguma dúvida? O Não, professor falou sobre a luminotec. Sim. No caso aí, no curso de eletrotécnica, existe essa matéria para nós? A matéria em si, não. Vocês veem ela junto com as instalações elétricas. Por exemplo, no presencial de vocês lá, vocês vão ter um pouco de contato com essa parte do software. Até porque se a gente pegar todas as normas e mostrar para vocês, o curso de vocês vai ser muito maior. Porque olha, que só hoje, olha o tanto de norma que eu falei. Vou voltar no meu arquivo lá para me mostrar para vocês. Ó, só de iluminação foram 3. De conduto são 5. Sem contar a 5410, que é de obrigatoriedade de a gente saber para fazer circuito de iluminação e circuito de condutor. Então a gente tem que fazer um apanhado de tudo, mostrar para vocês e vocês irem aprimorando cada vez mais. Mas vocês vão ver um pouco sobre o Luminotec, sim.
Mais alguma coisa, pessoal? Não, beleza, professor. Tranquilo. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui, até porque a voz já está acabando total. Eu quero agradecer, primeiro, a presença de todos vocês e a compreensão também por causa da voz. Tá? A partir de amanhã, o professor Teófilo já vai voltar, mas qualquer coisa que precisar, a gente está aqui à disposição. Beleza? Beleza, professor. Tenha uma boa noite. Lá no caso, a turma 9831, no Petrolina. Coloquei uma mensagem aí para o professor Teófilo ver aí, porque no caso não está aparecendo para nós aqui essa nova disciplina de projetos. Ainda está na antiga ainda. Deixa eu só Faz essa anotar. observação aí para passar. Eu vou anotar aqui para me passar, eu vou passar para ele agora. 9831? 9831, Petrolina. Lá no AVA ainda não tem essa disciplina, né? Eu olhei no meu AVA, não tem. Não sei se tem alguém de Petrolina aqui que pode ajudar isso aí, porque eu olhei agora, não tem essa nova disciplina. Tá na antiga ainda. Beleza, eu vou passar para ele aqui. Aí qualquer coisa ele passa os direcionamentos para vocês amanhã. Combinado? Combinado. Então, pessoal, boa noite para vocês. Pode falar. Bom descanso. Bom descanso para vocês Não, até também. amanhã. Boa noite, professor. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal.